Pessoal, ontem o senador Flávio Bolsonaro trouxe a informação de que uma perícia técnica confirmou que houve fraude processual no âmbito de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Tá? Informação essa revelada pelo ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, que está promovendo aí uma série de denúncias, trazendo uma série de informações e provas de como agia Alexandre de Moraes e seu gabinete para perseguir, segundo o próprio Eduardo Tagliaferro, exclusivamente a direita, para prejudicar o presidente Bolsonaro e para, segundo ele próprio, interferir no resultado das eleições em 2022, tá? Então isso realmente é uma grande bomba, é algo muito grave e que precisa ser apurado. Se fosse em outros tempos, se fosse contra Lula, por exemplo, eu tenho certeza que a Globo, a CNN, toda a velha mídia não estaria falando de outra coisa senão isso, senão essa denúncia gravíssima e que agora foi confirmada por uma perícia, por técnicos, né? Segundo o senador Flávio Bolsonaro. Inquéritos já teriam sido abertos, sigilo quebrados, mas nada disso aconteceu até agora. Por quê? Porque não favorece a narrativa, porque inocenta o presidente Bolsonaro, porque anularia toda essa fantasia de golpe imaginário que não aconteceu. Mas não é o caso, sabemos muito bem por quê, não é mesmo? Pois bem, meus amigos, além disso, temos aí um novo capítulo da Vaza Toga que traz a informação de que o gabinete de Alexandre de Moraes teria recebido ajuda da Polícia Federal, de funcionários públicos, de uma instituição brasileira para promover a sua censura e perseguição. É isso aí. A reportagem é da Revista Oeste, eu vou deixar com vocês aqui um trecho de um vídeo que fala muito bem a respeito aí de como se deu esse processo, né? Olha só. A gente traz mais um capítulo envolvendo a Lava Toga. Conversas de WhatsApp registradas em agosto de 2022 trazem à tona os bastidores de mais uma das operações do gabinete clandestino do ministro Moraes. As conversas entre Eduardo Tagliaferro e a jornalista Letícia Salorenzo, conhecida como Bruxa, expõem como os subordinados do magistrado operavam na campanha eleitoral de 2022. Pelas mensagens, é possível notar como o gabinete clandestino recorria a redes de informantes e tinha até mesmo infiltrados na Polícia Federal. Em 23 de agosto de 2022, Moraes determinou busca e apreensão contra 8 empresários supostamente ligados ao então presidente da República, Jair Bolsonaro. Na época, setores da imprensa revelaram que o ministro usou apenas uma reportagem do site Metrópolis para justificar a operação. A ação resultou em bloqueio de contas bancárias e suspensão de redes sociais. Um ano depois, já no governo Lula, a investigação seria arquivada para a maioria dos alvos. Restaram apenas Meyer Nigri e Luciano Hang. O processo segue em sigilo até hoje. Em meio à troca de mensagens, Letícia pergunta se o celular de Meyer Nigri, apreendido na operação, estava sob custódia de uma PF confiável. PF confiável. PF confiável. Bom, eu vou parafrasear uma certa figura aí, né? Este aqui não é um diálogo do PCC. Este aqui é um diálogo de assessores do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que o documento estava nas mãos aí de uma PF confiável. Aliás, esse celular é de uma PF confiável. Então, os policiais não são confiáveis, né? Tem que escolher a dedo ali quais são confiáveis, quais não são. Policiais não deveriam estar compromissados em investigar crimes. E se o que estava sendo investigado era crime, então por que escolher um PF confiável? Confiável para o quê? Confiável para corroborar com a narrativa que eles queriam criar e emplacar? Confiável para seguir ali trabalhando em prol de algo que até agora mostra ser frágil? Vamos continuar. Tagliaferro confirma que sim, ao sugerir a existência de uma rede seletiva de delegados e agentes leais ao ministro. Letícia Salorenzo é jornalista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Linguística e atualmente doutoranda pela Universidade de Brasília. A sua pesquisa acadêmica aborda temas como fake news, manipulação discursiva e estratégias de comunicação. Nas redes sociais, Letícia ficou conhecida como Bruxa, apelido que ela própria adotou em perfis digitais.
O tom militante em defesa de ministros da Suprema Corte, também do TSE e contra Jair Bolsonaro, tornou-a voz ativa no debate público. Em 2022, durante o auge da campanha eleitoral, Letícia passou a atuar como colaboradora informal do TSE, ao manter contato direto com Eduardo Talhaferro, então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Sua atuação misturava militância digital, proximidade pessoal com figuras do judiciário e fornecimento de informações privadas, o que a colocou no centro das revelações conhecidas como Vaza Toga. Silvio, eu lembro desse nome, da bruxa citada na primeira edição lá do Vaza Toga, revelada pela Folha de São Paulo no ano passado. Até havia ali uma discussão de quem seria essa pessoa e agora finalmente vem à tona quem era, né, essa jornalista Letícia Salorenzo, servindo aí como infiltrada, né, informante do TSE, ajudando ali o perito criminal Eduardo Talhaferro e também o ministro Alexandre de Moraes no seu gabinete. Informante. Qual é o regime que tem informante? Na democracia você tem informante? Pois bem, agora o que acontece é que as conversas deste gabinete clandestino estão sendo expostas. Eles que visitaram, eles que vasculharam conversas de centenas de pessoas para tentar construir um mosaico, uma farsa, um golpe de Estado, tentar punir pessoas, prenderam, tiraram as redes sociais, apreenderam passaportes, bloquearam contas bancárias. Quanta gente sofreu, quanta gente sofre ainda nas mãos desse gabinete, nas mãos dessas pessoas. E agora, minimamente, por força de um perito que entendeu que faria um serviço à nação ao entregar esses dados, agora eles estão sendo expostos. E o modus operandi, os modos como eles agiam, estão sendo expostos. São informantes, típico de polícia secreta, típico de Gestapo, típico do DOPS, tudo aquilo que eles dizem, né? Tudo aquela discurseira, né? Perdoa a informalidade, a favor da democracia, é justamente porque eles não foram democráticos. Eu acho que isso, Paula, reafirma o comentário anterior, que a Ana também tocou, isso, em outro momento histórico do Brasil, até porque é muito mais grave, por exemplo, em comparação com a Vaza Jato, dos procuradores de Curitiba com o então juiz Sérgio Moro, tudo isso, se tivesse encaixado em outro momento histórico do Brasil, isso seria um furacão capaz de mudar o Brasil, para mostrar que há uma ilegalidade à luz do dia. E quem comanda tudo isso é o ministro Alexandre de Moraes. Pois é, né? Silvio Navarro ali falou muito bem, sempre de maneira enfática e brilhante também, né? É isso. Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Essa é a máxima esquerdista que vigora no mundo todo, no Brasil não é diferente. E a gente vê que policiais que agiam como informantes para corroborar com tudo isso. Que vergonha, hein? Delegados de Polícia Federal que tem uma carreira brilhante, dificílima, o concurso para delegado é concorridíssimo, é muito difícil para se prestar esse serviço, cara. Tá aí, ó, a bruxa tá solta, né? Se fosse em outro momento, com certeza, aliás, se fosse contra outra pessoa, com certeza a história seria diferente. Como disse Silvio Navarro, na Lava Jato, por muito menos, deu no que deu. A maior operação contra a corrupção da história da humanidade foi desbancada. Tiraram os corruptos da cadeia, devolveram dinheiro. O Lula tá aí, ó, de volta, nas palavras do Alckmin, a cena do próprio crime. E é isso. E agora algo mais grave acontece e tá tudo na mesma. É como se nada tivesse acontecido. Na Lava Jato, o Moro conversou com o Dallagnol para apenas criar meios legais de evitar que o Lula saísse, de evitar que o Lula escapasse por alguma brecha legal e tudo mais, né? Tudo bem, o fato dele conversar com o Dallagnol não era um rito legal, né? Isso não podia ter acontecido. Mas o mesmo acontece hoje. O próprio Tagliaferro trouxe a informação de que Moraes conversava com Gonê, combinavam sentenças e tudo mais. E agora nós temos aí todo dia provas sendo expostas, agora esse documento que foi periciado, e agora a informação de que havia um gabinete paralelo e com informações de informantes da Polícia Federal
que tinham que ser confiáveis, não podia ser qualquer policial não, tinha que ser confiável. Por que será? Por que precisava ficar escondido e tinha que ser escolhido a dedo, confiável? Porque não estava certo, não estavam agindo com o devido processo legal, seguindo a lei. Essa é a questão. Acho que a pressão agora tem que ser no sentido de abrir a CPI ou CPMI da Vaza Toga, do STF, para investigar, para quebrar sigilo, para convocar as pessoas envolvidas nesse escândalo sem precedentes, para convocar a bruxa, para convocar esses policiais federais e, se for necessário, até ministros, né? Porque eu tenho certeza, tem muito mais coisa aí que ainda não foi revelada e que ainda vai ser, mas que precisa ser investigado. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus, até a próxima.